Boa noite, galera. Vim gravar outra videoaula pra tristeza de vocês. Ou não, né? Vai que eu ajudo. Só que agora eu tô na Primeira Guerra Mundial. E antes de mais nada, eu vou começar pedindo desculpa, porque é quinta-feira à noite, a prova é amanhã. E eu tô gravando agora, sim, de última hora. E não é por irresponsabilidade, ou não sei. Mas é que não deu tempo. Eu tava dando pras outras N3. E eu não sei se essa aula vai ficar muito boa por dois motivos. Primeiro, tô gravando isso agora, pra editar agora e tentar mandar pra eu postar no YouTube até amanhã de manhã, pelo menos, né? E então pode ficar uma merda. E segundo motivo, eu esqueci a minha apostila lá na escola. Eu sou super inteligente. Então, se eu falar alguma besteira, é que eu tô sem o que olhar aqui, tirando meu caderno, que tá uma bagunça. Que é um caderno de história organizado. Com a aula da Gi é meio difícil. Acho que ninguém consegue, né? Então tá. Me perdi já. Não lembro mais o que eu ia falar. Então, lembrei. Tá, vou começar. A Primeira Guerra Mundial vai ser um resultado da corrida imperialista. Que é aquela que a Mia explicou na outra videoaula, que eu não sei se vocês já viram ou não. Se não viu, vê lá primeiro, é melhor. E ela vai ser resultado da corrida imperialista, que era aquela busca dos países envolvidos por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Os 3 M's, né? Industrialização, segundo o Gordinho, ano passado. Enfim. Então, depois da corrida imperialista, vão ocorrer alguns atritos ali entre os países na Europa, que vão ter esses atritos vão ter como consequência a Primeira Guerra Mundial. Então, primeiramente, a gente tem atritos entre a Inglaterra e a França. Sim, depois eu vou falar que elas vão ficar do mesmo lado na guerra, mas elas tinham atrito entre elas antes da aliança, a Tríplice Entente. Mas por quê? Porque ambas possuíam muito território. Eram as que possuíam maior número de territórios na divisão ali da corrida imperialista. E logo elas competiam entre si. E mais uma coisinha antes de continuar. Vai estar cheio de erro, porque eu não vou editar, eu vou tentar fazer um vídeo direto. Então, desculpa, de novo. Prometo que eu tento regravar essa aula depois. Já vai ter passado a prova, eu sei, mas só pra tirar o peso da consciência. Voltando. E então, a França e a Inglaterra tinham esse atrito antes de formar a Tríplice Entente. E é isso, por enquanto. E a Alemanha e a Itália tinha meio que um recalque da França e da Inglaterra, porque elas possuíam muitas colônias na Ásia e na África, e a Alemanha e a Itália acabaram ficando fora dessa época da corrida imperialista, né? Porque teve a unificação tardia, logo quando os estados ali se unificaram, a maior parte dos territórios da Ásia e da África já estavam divididos entre as potências. França, Inglaterra, Portugal, Espanha. E aí eles ficaram para trás e não curtiram. Então, já tem essa questão meio da briguinha ali, do recalque da França, da Alemanha e da Itália. Então já era uma guerra meio que esperada na Europa. Bom, gente, vamos falar agora um pouco sobre tentar explicar sobre a formação dos blocos das alianças, da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho assim, contexto assim, geral, antes da formação das alianças. Então, naquela época, um pouquinho antes da Primeira Guerra começar, tudo mais, a Alemanha tinha se unificado sob o comando da Prússia.
E por que sob o comando da Prússia? Porque a Prússia era mais industrializada e acabou dando o pontapé inicial nesse processo. Então, a Prússia era industrializada já naquela época e queria desenvolver mais a sua indústria através da unificação. Então, depois da unificação, ela conseguiu, porque a Alemanha se industrializou, tinha uma indústria crescente, e foi uma coisa que incomodou a Inglaterra e a França. Foi uma das coisas que causou rivalidade para que leva à guerra depois. Além disso, também, com essa industrialização e o crescimento econômico, a Alemanha se sente prejudicada com a divisão dos territórios na Ásia e na África, porque ela foi excluída, enquanto a França e a Inglaterra possuíam a maior parte dos territórios, e a Alemanha não fica satisfeita, obviamente, o que causa também certa rivalidade. Então, basicamente é isso. E agora eu vou falar especificamente sobre a formação da Tríplice Entente. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a formação agora do bloco militar, a Tríplice Entente, que foi o bloco militar formado pela França, Inglaterra e Rússia. Mas eu não vou usar datas, porque eu não sei se todo mundo decora a data, eu aposto que não, quase ninguém decora. Então, quem quiser, procura aí no livro, caderno e vai vendo datas, se precisar, se achar que precisa. Não sei se a Gi vai cobrar, enfim. Então, a Tríplice Entente. Agora eu vou falar assim, os motivos, tentar explicar os motivos dessa aliança. Por que esses países estabeleceram uma aliança? A começar, que é mais fácil, pela França e pela Inglaterra. Eu acabei de falar que a França e a Inglaterra tinham uma rivalidade. Não estava mentindo, não foi pegadinha. Sim, elas tinham uma rivalidade. Por quê? Por causa da Guerra dos 100 Anos, que a gente já viu, e também por causa da questão da corrida imperialista, que ambas eram potências e as duas possuíam, os dois países possuíam um grande número de colônias, as melhores colônias na Ásia e na África, então eles competiam entre si, além do que restou, da rivalidade que restou da Guerra dos 100 Anos. Então, por que raios eles estabeleceram uma aliança? Os países tinham uma rivalidade, estabeleceram uma aliança. Cadê a lógica nisso? Sim, eles ferram com a nossa vida, né? É assim mesmo. Então, que merda é essa? Então, eu vou explicar. A França e a Inglaterra vão estabelecer essa aliança porque eles tinham um inimigo em comum. Simples assim. Ele se juntou com um inimigo por causa de outro. Basicamente isso, por causa da Alemanha. Esse inimigo era a Alemanha. Então, a Inglaterra se sentia muito incomodada com o desenvolvimento industrial e naval da Alemanha. Já a França tinha uma rivalidade com a Inglaterra por causa da guerra... com a Alemanha, por causa da Guerra Franco-Prussiana. Presta atenção nos nomes, porque é capaz de errar alguma coisa. É muito nome e falando assim, confunde. Então tá, então a França tinha essa rivalidade com a Inglaterra. Errei, tá vendo? Com a Alemanha, por causa da Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana eu falei na unificação da Alemanha, que foi aquela guerra que o Otto von Bismarck, o cara esperto, manipulou o bilhetinho para Napoleão e teve uma guerra entre a França e a Prússia, que liderava o processo de unificação da Alemanha. Então, pra quem não viu, volta lá na aula. Quem não lembra, volta, por favor, não prestou atenção. Então é isso. Então a França e a Alemanha não podiam estar no mesmo bloco nessa guerra, porque eles tinham essa rivalidade. Agora, então, para estabelecer uma aliança, a França e a Inglaterra, por causa desse inimigo em comum, eles vão estabelecer um pacto, que é chamado de Entente Cordiale. Nesse pacto, assim, basicamente, ele vai dizer o quê? Que em tempos de paz,
a França e a Inglaterra vão manter paz entre eles, manter equilíbrio na Europa. Agora, em caso de guerra, eles vão se aliar. Vão formar, vão ser parceiros nas guerras, se houver alguma guerra. A partir daí, a gente pode ver que já era esperada a Primeira Guerra Mundial, como eu disse logo no começo. Já esperavam que fosse haver uma guerra. Então tá, vou tentar ser mais rápida porque esse vídeo tá ficando enorme. Então vou pular um pouco de detalhes. Agora a Rússia. Por que a Rússia vai aderir ao bloco militar da Tríplice Entente? Então, assim, a questão da Rússia é um pouquinho mais complexa, então eu vou tentar ir mais devagar, então presta atenção, por favor. É assim, primeiramente, antes de tudo, guarda na cabeça aí que a Rússia tem origem eslava. E se eu falar Prússia no caminho, me perdoa, porque Rússia e Prússia me confunde, muito parecido. Então eu tô falando da Rússia agora, tá? Então a Rússia tem origem eslava. Então tá, guarda isso que eu já volto. Agora a gente pensa nos povos lá da Europa. Um desses povos era o povo da Iugoslávia. O que é Iugoslávia? É o termo que designa eslavos do sul, ou seja, povo eslavo, assim como os russos. E esse povo, assim como a Alemanha, como os povos alemães, que estavam divididos antes da unificação da Alemanha, cada um sob o comando de um outro povo, de um outro país, um estado. Esse povo da Iugoslávia também estava dividido. Uma parte deles estava sob o comando do Império Austro-Húngaro, que não se juntou à Alemanha na unificação. Então é a Áustria mais a Hungria, formaram juntos um império. E estavam dominando uma parte do povo iugoslavo. Acho que é assim que fala. A outra parte estava sob o comando da Bósnia-Herzegovina. Acho que é esse nome. Esse negócio de nome é uma coisa difícil, né? Porque você pensa, quando eu vou lembrar desse nome maravilhoso que é Bósnia-Herzegovina? Você não vai lembrar pro vestibular, duvido. Duvido, você tem 3 anos de matéria pra lembrar e você não vai lembrar desse nome lindo. Então, eu não sei, eu não deveria falar isso, mas em prova de história é bom colocar tudo que você sabe mais um pouco. Então, tenta lembrar esse nome pra amanhã. Se você esquecer pra depois, aí não sei como é, né? Não sei, não fiz vestibular ainda, então depois se vira. Pra amanhã tenta lembrar desse nome. Uns estavam sob o comando da Império Austro-Húngaro, outros sob da Bósnia e Herzegovina, e ainda assim tinha aqueles que eram independentes, como a Sérvia. A Sérvia é importante. Eu não vou falar dela agora, mas eu já volto nela porque vai ser um dos motivos, vai ser um dos probleminhas que vai dar pra originar a Primeira Guerra Mundial. Levar a Primeira Guerra Mundial. Então calma, deixa eu virar aqui. Tá. Então é isso. Então, ó. A Rússia. Não. Então, desculpa. Esqueci. Desculpa. Então, a Rússia, assim como esqueci tudo. Ai, caramba. Sacou? Então, agora, ó. Tem um fator que vai levar à Primeira Guerra Mundial, que eu vou citar depois ele de novo, mas eu vou falar agora, que chama pan-eslavismo. O que é o pan-eslavismo? O pan-eslavismo nada mais é do que o desejo dos russos de unificar os povos eslavos. Então, o povo iugoslávio, ele já estava tendo aquelas questões aquela vontade de unificação por causa do nacionalismo. Você pode estabelecer uma relação com a unificação da Alemanha nisso. Os povos divididos, os povos da Alemanha, antes da unificada e também os da Iugoslávia.
Aí teve aquela questão do nacionalismo, ou seja, um povo, eles se reconhecem como um povo, com uma mesma língua, a mesma cultura, que estão sob domínio de diferentes países e querem se unificar, querem formar um país próprio. Aconteceu isso na Alemanha, antes da unificação, e está acontecendo agora com os povos da Iugoslávia. Eles têm esse sentimento nacionalista e querem se unificar. E a Rússia vai apoiar esse sentimento deles, vai também desejar a unificação dos povos iugoslavos. Isso vai ser chamado de pan-eslavismo. Depois eu volto nisso. Então, mas quem estava impedindo essa unificação, essa maior parte, era a Alemanha. Por isso a Rússia tinha uma rivalidade também com os alemães. Então, sim, agora eu acho que faz um pouco mais sentido, porque antes também ficava tipo, que merda a Rússia foi fazendo essa guerra? Por que eles entraram nisso? Foi por esse motivo que eles vão se juntar à Tríplice Entente, que obviamente eles não vão ficar no bloco dos inimigos, dos alemães. Então, basicamente é isso. Foi assim que se formou a Tríplice Entente, com a França, a Inglaterra e a Rússia. Bom, agora falar sobre a formação da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança ela era formada pela Alemanha, Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Por que esses países estabeleceram uma aliança? Primeiramente, vou falar da Alemanha, desculpa. A Alemanha já sabia também que iria ocorrer essa guerra. Como eles era uma guerra que já era prevista, já tinha um clima meio de rivalidade ali na Europa. E eles buscavam parceiros para estabelecer alianças, assim como a Inglaterra tinha feito com a França e a Rússia, para caso essa guerra estourasse. E então os parceiros que a Alemanha vai encontrar vai ser a Itália e o Império Austro-Húngaro. Agora, por que a Itália vai se aliar à Alemanha? O primeiro motivo é que eles estavam no mesmo barco, digamos assim. Ambos tinham tido uma unificação tardia e por isso acabaram saindo prejudicados na corrida imperialista, na questão da divisão de colônias na Ásia e na África. Então, estavam um pouquinho mais para trás, menos avançados que as potências europeias e se sentiam prejudicados. Por isso a Itália se alia à Alemanha. Além disso, a Itália também vai se aliar aos alemães, à Tríplice Aliança, como uma forma de repressão à França, porque os franceses vão invadir a Tunísia, que era um território que a Itália tinha interesse. Por conta disso, os italianos vão preferir apoiar os alemães também. Agora, os motivos que levaram o Império Austro-Húngaro a estabelecer essa aliança foi um acordo. Foi, na verdade, também há mais um motivo. Primeiramente, o Império Austro-Húngaro estava já meio que quebrando, assim, prestes a quebrar. Era um império formado por muitas nacionalidades. Entre essas nacionalidades havia alemães e que acabaram optando por apoiar a Alemanha na guerra. Além disso, o Otto von Bismarck, chanceler da Alemanha, vai estabelecer um pacto com o Império Austro-Húngaro com relação ao território dos Balcãs. Não sei como fala esse nome, acho que é Balcãs. É um nome estranho aí, gente. Deve estar aí anotado. Vai estabelecer um pacto que dará esse território ao Império Austro-Húngaro caso a guerra seja vencida, né? Com apoio na guerra. O Império Austro-Húngaro tinha interesse nessa região. Assim como a gente vai ver daqui a pouco também, a Rússia também tinha, porque era uma região, a Rússia e Sérvia, porque era uma região que tinha povo iugoslavo e então a Rússia queria unificar ali, então vai causar confusãozinha também. É um dos motivos que vai levar à guerra. E é isso aí. Esses são
os dois blocos militares que participaram da Primeira Guerra Mundial. E eles começam dessa forma. Mais pra frente a gente vai ver daqui a pouco que vai haver mudanças nesses blocos. Mas agora eu vou falar sobre os fatores que levam a essa Primeira Guerra Mundial. E depois, quando for a hora, eu falo sobre as mudanças que vão ocorrer durante a guerra. Mudanças de bloco. Então, vou falar rapidinho sobre os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. O primeiro fator é o revanchismo. Revanchismo nada mais é que o ódio que a França nutria pela Alemanha após perder os territórios de Alsácia e Lorena para essa, depois da Guerra Franco-Prussiana. O outro fator é o pan-germanismo, que é o desejo dos alemães, da Alemanha especificamente, de unir sob seu domínio todos os povos alemães que estavam sob o domínio de outros países. Outro fator que vai levar à guerra é o conflito anglo-alemão. O conflito anglo-alemão é uma coisa simples, apesar do nome. É uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra por causa da... não é inveja. Do incômodo que trazia aos ingleses o fato de a Alemanha estar se desenvolvendo industrialmente e nas questões navais. Tem a questão também da ferrovia Berlim-Bagdá, que também vai incomodar os ingleses. Por quê? Porque essa ferrovia era uma ferrovia que estava ligando Berlim a Bagdá. Bagdá é um território rico em petróleo, no qual a Inglaterra tinha interesse. Por isso esse plano dos alemães em construir a ferrovia Berlim-Bagdá incomodava os ingleses e também foi um dos fatores que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Por último, e super importante, é o pan-eslavismo, que assim como o pan-germanismo, também é um desejo de unificação. Só que ao invés de ser dos alemães, de unificarem povos alemães, agora é um desejo dos russos de unir os povos eslavos. Por isso, pan-eslavismo. Agora, aí entra uma outra questão, que é assim como os russos tinham esse desejo de unificar os povos eslavos, havia também a Sérvia, que eu disse antes que era importante. Então, a Sérvia também pretendia, desejava unificar esses povos sob o seu domínio. Ela desejava unificar os povos da mesma etnia sobre o domínio dela. E essa questão vai ficar conhecida como a questão dos Balcãs. Então, resumidamente, o que foi a questão dos Balcãs? Foi um plano da Sérvia de estender o seu poder sobre o povo, todo aquele povo da mesma etnia que eles, ou seja, os eslavos. Então, eles pretendiam dominar todo o povo eslavo e formar a Grande Sérvia. Esse desejo foi favorecido por uma questão de nacionalismo, que, como eu tinha dito já, que teve também na época da ocupação da Alemanha, enfim. Esse sentimento nacionalista, ele cresceu durante o período que a Sérvia foi dominada pelos turcos. Então, quando eles finalmente conseguiram autonomia, esse sentimento estava já mais flor da pele e eles criaram esse plano de conquistar esses povos e formar a Grande Sérvia. Conquistar não, unificar os povos e formar a Grande Sérvia. Então tá. E aí, o que acontece depois disso? A Áustria vai e me conquista a Bósnia. A Bósnia, que tinha povo eslavo. Muito bem. Então, óbvio que o povo da Sérvia não vai gostar, porque eles queriam unificar os povos eslavos e a Áustria conquista uma região com o povo eslavo. Qual o sentido? Então, a Áustria não estava ligando pro que eles queriam ou não, ela queria mesmo territórios, estava formando um império austro-húngaro,
E a Sérvia não vai gostar disso. Já é o primeiro fator que gera um descontentamento. E um outro fator também é que a Sérvia vai conquistar até a região da Macedônia. Até aí tudo bem, conquistaram a região, é deles, vai incluir o processo de unificação, então beleza. Mas não. Eles são impedidos de ficar com esse território e, claro, que isso vai gerar revolta, né? Então, a partir desses dois episódios, o sentimento nacionalista vai aflorar mais, vai ficar mais forte no povo da Iugoslávia e vai gerar um episódio que leva à Primeira Guerra Mundial. O episódio que leva ao início da Primeira Guerra Mundial ocorreu em junho de 1814. O que aconteceu? Foi o seguinte, um um herdeiro do Império Austro-Húngaro vai visitar a cidade de Sarajevo, na região dos Balcãs. Até aí tudo bem. Até que, nessa visita, ele é assassinado por um estudante sérvio, que fazia parte de um grupo conhecido como Mão Negra. Esse grupo defendia a criação da Grã Sérvia, ou seja, da unificação dos povos eslavos e a sua autonomia com relação ao Império Austro-Húngaro. Por isso, ele vai assassinar o herdeiro do trono austro-húngaro. A partir disso, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. E como a Rússia estava ali também nessa questão de querer unificar os povos eslavos, os russos vão entrar em defesa da Sérvia. E a partir daí, a política de alianças da Primeira Guerra, que é a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, vai começar uma reação em cadeia, digamos assim, e todos os países ali das alianças vão entrar na guerra. Ou seja, os russos entram em favor da Sérvia e para ajudar os russos, segundo o acordo, a França e a Inglaterra também tem que entrar na guerra. Tem que fazer de acordo com a aliança ali com a Rússia, da Tríplice Entente. A França e a Inglaterra estão também dentro da guerra. E também tem a Tríplice Aliança ali, né? Então tem a Itália e a Alemanha que vão entrar na guerra para defender o Império Austro-Húngaro devido à aliança que foi feita na Tríplice Aliança. Muita aliança, né? Então, aí tem início a nossa Primeira Guerra Mundial, em que começa por causa desse que vai começar por causa desse episódio. E acabou. A Primeira Guerra Mundial, ela é dividida assim em 3 fases, a guerra. Então, ó, a primeira fase é conhecida como a fase da Guerra de Movimento. O que é essa fase? Essa fase foi a fase, pela mesma vez, em que as tropas avançavam sobre o território inimigo. Principalmente a Alemanha, que pretendia chegar até a França. Eles chegam realmente bem perto da França, assim, chegam próximos a Paris, mas eles são parados pelos franceses na Batalha de Marne, que é uma das batalhas importantes dessa primeira fase da guerra. Nesse mesmo tempo que a Alemanha está invadindo a França, os russos vão marchar em direção à Alemanha, à Prússia. Então as tropas alemãs vão ter que voltar, vão ter que recuar para impedir esse avanço da tropa russa. E é nesse momento que começa a segunda fase da guerra, que é conhecida como a Guerra de Trincheiras ou Guerra Suja ou da Lama. Essa fase da guerra é a pior, pois os soldados lutavam em valas no chão, grandes valas, das quais eles ficavam lá. A gente vê muito em filme isso, atirando e sob péssimas condições, passando fome, frio. Quando chovia, eles ficavam ali naquela parreira toda, mergulhados ali. Então, muitos morriam. E foi uma fase longa.
Então, muito sofrida, não foi legal, apesar de no filme parecer emocionante ver, mas não foi uma fase boa. E teve a terceira fase, que não tem o nome, e ela foi uma fase já mais tecnológica, em que houve o uso dos aviões, tanques de guerra, submarinos, então foi já uma fase da guerra mais avançada. Bom, no decorrer da Primeira Guerra, houveram algumas mudanças. A começar pela Itália, em 1915, que entrou na guerra, mas mudou de bloco. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Eu acabei de falar e você tem que lembrar. Se não lembrar, volta. Vai ser uma tortura porque tem mais de meia hora aí de vídeo. Então, a Itália vai entrar na guerra em 1915 e devido a uma proposta da Tríplice Entente, ela vai sair da Tríplice Aliança e vai passar para o lado da Entente. Que proposta foi essa? Ela, após o término da guerra, ela poderia ficar com os territórios de Trieste, Trentino e Istria, que eram aqueles 3 territórios que estavam ainda sob o comando da França e não foram unificados na época da unificação italiana. Então, tá. Esse acordo depois a gente vai ver que ele não... A gente não vai ver agora. Mas ele não vai ser cumprido no final da guerra. A outra mudança foi em 1917. Esse ano pode ser meio que marcado como o início do fim. Por quê? É nesse ano que a Rússia sai da Tríplice Entente por causa da Revolução Russa, uma revolução interna que a população exigiu que os russos saíssem. Então eles saem da guerra, abandonam a Tríplice Entente. Porém, entra um novo participante, digamos assim. Estados Unidos, que até aquele momento estavam neutros, resolvem jogar também. Então, na verdade, eles entraram porque os Estados Unidos só resolveram se manifestar finalmente porque eles tinham concedido muitos empréstimos à França e à Inglaterra. Mas eles viram que estava correndo risco deles perderem e logo o país poderia sair com prejuízo por causa desses empréstimos que havia feito. Foram doadas armas, navios, coisas do tipo. Então eles resolvem intervir na guerra e dar um jeito nisso. E também porque eles são atacados por alguns navios alemães, e aí, óbvio que eles não tinham barato. Então os Estados Unidos entram na guerra no lugar da Rússia, e é aí que a Tríplice Entente vai ganhar da Tríplice Aliança. Então calma, pessoal, tá chegando no final já. Já acabou a Primeira Guerra agora. Tô meio cansada já, mas falta só dar uma fechada. Então os Estados Unidos entram acabando com tudo, dominando geral ali. Então a Tríplice Entente vai ganhar a guerra. Após isso, assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é conhecido como a Paz dos Vencedores. Através dele são estabelecidos algumas são feitas algumas imposições na Alemanha. Por exemplo, a Alemanha é considerada a única culpada da guerra, tendo que pagar altas, pesadas indenizações para os países que venceram. Outra coisa também é que os alemães foram obrigados a acabar com a sua força aérea, ou seja, a Alemanha não teria uma força aérea. Outra coisa, foram obrigados a reduzir o seu exército a 100 mil homens. Isso não é nada, né? Também devem devolver Alsácia e Lorena à França e doar colônias, locomotivas, gado, essas coisas para a França e para a Inglaterra. Após esse período, esse foi o Tratado de Versalhes, ok? Foi o encerramento da guerra. Após esse período, é criada a Liga das Nações, com o intuito de impedir que ocorra outras guerras. Mas é um órgão fraco, não vai ter muita utilidade, mesmo porque vocês vão ver que
vocês sabem que vai ter a Segunda Guerra Mundial, então realmente não vai ajudar muito. E dessa Liga das Nações vão ficar excluídos alguns países. Por exemplo, a Inglaterra e a Rússia. Então, só para fazer um fechamento agora, assim, que eu acho importante, a Primeira Guerra, ela começou como uma consequência do imperialismo. Mas uma consequência dela vai ser a perda da hegemonia da Europa. Ou seja, os países europeus vão deixar de ser o centro do mundo. Centro do mundo. E essa hegemonia vai passar para o outro lado do Atlântico agora, para os Estados Unidos. É nessa época que os Estados Unidos vai começar a se sobressair em uma situação que dura até hoje, que eles são os mais envolvidos. Mas por quê? Porque a Europa foi arrasada com a guerra, gente. Acabada. Tudo destruído. Mas os Estados Unidos, apesar de terem participado também, estavam afastados das frentes de batalha. Por isso eles tiveram pouca destruição. E também eles entraram depois. E acabou que eles que foram reconstruir a Europa totalmente quebrada. Com milhares de mortes, pessoas passando fome, miséria, dinheiro faltando para reconstruir todas aquelas destruições. Então quem ajuda? Os Estados Unidos. Mas por quê? Porque eles são os amores de pessoas, os americanos, porque eles são altruístas. Não, é claro que não. São americanos, né, gente? Nada contra, assim, mas capitalismo, então, não. Foi por lucro, visando lucro. Eles começam a desenvolver o comércio deles ali na Europa. Porque quem vende o material necessário para reconstruir a Europa? Os Estados Unidos. Eles vão vender para os europeus o necessário para eles reconstruírem ali o continente. E a partir daí, os Estados Unidos vai lucrar horrores. E também com as dívidas que a França e a Inglaterra tinham com ele. E passa a ser o centro agora. Então, o centro do mundo. Não é mais a visão, não é mais o eurocentrismo, não é mais a Europa que domina tudo. Então é isso, essa é uma consequência da Primeira Guerra, assim, acho que por enquanto é mais importante. E eu não sei se alguém viu isso, acho que não, porque tá gigantesca essa aula. Mas, obrigada se alguém viu. Se não viu também, então eu tô falando sozinha agora. Enfim, a aula tá bem grande, porque eu comecei falando muito, tô falando muito agora, mas tem motivo. E eu tentei diminuir um pouquinho, espero que ajude. Fiz correndo as peças, péssima edição, péssima mesmo. Tá sem edição, eu só juntei as partes que eu errava demais, porque eu cortei. Então é isso, boa sorte na prova. Prometo que eu tento regravar essa aula direito depois, um pouco menor, e postar, mas aqui as peças eu achei melhor colocar de qualquer jeito do que não colocar, né? Então é isso aí. Beijinho. Boa sorte na prova. Qualquer coisa a gente se esbarra por aí na escola, né? Tchauzinho.